Olá, vamos dar início ao segundo DVD do curso de Língua Portuguesa. Este curso será oferecido pela empresa Mix Concursos. O nosso objetivo é a sua aprovação. Vamos lá? Emprego dos numerais. Nós vamos utilizar os numerais romanos para papa, reis, séculos, obras, volume, até o ordinal décimo, representado pela letra X. Exemplo, João Paulo II, Pio X. Acima de 10, nós vamos usar o cardinal. Exemplo, Bento XVI, Pio XII. Os numerais arábicos nós vamos utilizar para textos, memorando, artigo, lei, etc. Até o número 9, nós vamos usar o ordinal. Exemplo, artigo 2º, portaria 8ª. Acima de 9, utilizaremos o cardinal. Exemplo, artigo 15, aviso 20. Vamos usar os numerais arábicos para folhas, páginas, textos, casas, apartamentos e similares. Sempre lido como cardinal. Exemplo, página 112, casa 22, quarto 25. Lembrando que, na leitura desses numerais, a concordância se faz com a palavra número. Página número 102. Observação. Em qualquer um dos casos acima, caso o numeral esteja antes do substantivo, a leitura será feita sempre com o numeral ordinal. Exemplo, 24ª casa, 5º século. Exercícios. Assinale a alternativa em que há erro, sabendo que os nomes dos jornais são O Estado de São Paulo e a Gazeta. Alternativa A. Li a notícia no Estado de São Paulo. B. Li a notícia em O Estado de São Paulo. C. Essa notícia eu vi em A Gazeta. D. Vi essa notícia em A Gazeta. E E. Foi em O Estado de São Paulo que li a notícia. A alternativa errada é a alternativa A. Li a notícia no Estado de São Paulo. A impressão que temos aí é que a notícia foi lida quando a pessoa que a leu estava no Estado de São Paulo, e não lendo o jornal O Estado de São Paulo. Ita, São Paulo. Assinale o que estiver correto. Seiscentismo se refere ao século XVI. O algarismo romano da frase anterior se lê 16º. Duodécuplo significa 2 vezes. Dodécuplo, 12 vezes. Ambos os dois é forma enfática correta. Quadragésimo, quarentena, quadragésima, quaresma só aparentemente se referem a 40. Vamos observar. Na letra A, seiscentismo se refere ao século XVI. Errado. Na alternativa B, o algarismo romano da frase anterior se lê 16º. Errado. Está errado porque nós vimos que quando se refere a século acima de 10, nós vamos ler como numeral cardinal e não como numeral ordinal. Duodécuplo significa 2 vezes. Dodécuplo, 12 vezes. Errado. Duodécuplo significa 12 vezes mais. Ambos os dois é forma enfática correta. Exato. Quadragésimo, quarentena, quadragésima e quaresma só aparentemente se refere a 40. Errado. Não aparentemente. Todos se referem a 40. Portanto, a resposta correta é a letra D. UFAM. Assinale o item que não é correto ler o número como vem indicado entre parênteses. Pode-se dizer que no século IX o português já existia como língua falada. B. Pigmalião reside na casa 22 do antigo beco do Saco de Alferes, em Aparecida. C.
Abram o livro, por favor, na página 201. D. O que procuras está no artigo 10 do código que tens aí à mão. E é o Papa Pio X, cuja morte teria sido apressada com o advento da Primeira Guerra Mundial, foi canonizado em 1954. Como nós estamos querendo o que não é correto ler, a alternativa correta é a letra B. Pigmalião reside na casa 22 do antigo beco do Saco de Alferes, em Aparecida. Como já falamos anteriormente, não se pronuncia 22, a concordância se faz com a palavra subtendida número. Casa 22. Agora vamos estudar os pronomes. O que são pronomes? São palavras que indicam as pessoas do discurso. Elas antecedem ou substituem os substantivos. Exemplo: o aluno chegou atrasado. Ele ficou preso em um engarrafamento na Avenida Afonso Pena. Se nós observarmos bem a frase, o ele está substituindo o substantivo aluno, sem a necessidade de repeti-lo duas vezes. Os pronomes são classificados como pronomes pessoais, aqueles que indicam as três pessoas do discurso. Eles são divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto funcionam sempre como sujeito da oração. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complemento verbal na oração. Exemplo: nós trouxemos uns presentes para eles. Trouxemos é o verbo da ação que pede o sujeito nós. Quem trouxemos? Nós. Trouxemos o quê? Uns presentes. Para quem? Para eles. No caso, nós é o sujeito do verbo trazer. E eles é o complemento deste verbo. Trouxemos para eles. Quais são os pronomes pessoais? No singular, nós temos a primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu, você. Terceira pessoa, ele ou ela. No plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós, vocês. E terceira pessoa, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo são singular, primeira pessoa, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe, se, si. Consigo, ele ou ela. No plural, primeira pessoa, nos, nós, conosco. Segunda pessoa, vos, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo, eles, elas. Emprega-se o pronome oblíquo como sujeito quando houver um dos verbos a seguir: deixar, fazer, mandar, ouvir, sentir e ver. Exemplo: a secretária mandou-me aguardar para ser atendido. Note que quem fez a ação do verbo mandar foi a secretária, portanto, o sujeito do verbo mandar. Quem vai fazer a ação de aguardar sou eu, mas como o verbo é mandar, precisa ser seguido do pronome pessoal oblíquo. Mandou-me aguardar. O pronome pessoal do caso reto, eu, funciona como sujeito antes do verbo no infinitivo. Por exemplo, comprei um livro para eu ler. Quem comprei o livro? Eu. Quem vai ler o livro? Eu. Já quando não há verbo no infinitivo, eu uso o pronome pessoal do caso oblíquo, mim. Comprei um livro para mim. Quem comprei? Eu. Comprei para quem? Comprei para mim. Neste caso, o mim é o complemento do verbo comprar. Nós temos os pronomes de tratamento, que são expressões usadas em um trato mais cerimonioso. Veja alguns. Senhor, abreviatura no singular, SR, ponto, abreviatura no plural, SRES, ponto. O emprego mais respeitoso. Senhora,
Singular, SRA é a abreviatura, e a abreviatura no plural, SRAS, ponto. É um emprego também respeitoso. Senhorita, o emprego da abreviatura no singular, SRTA, ponto. A abreviatura no plural, SRTAS, ponto. O emprego para moças solteiras. Vossa Alteza, singular, V.A. E a abreviatura no plural, 2Vs, ponto, 2As, ponto. O emprego para príncipes. Vossa Eminência, V.EMA, ponto, o singular. O plural, V.EMAS, ponto. O emprego para cardeais. Vossa Magnificência, abreviatura no singular, V.MAGA, ponto, e a abreviatura no plural, V.MAGAS, ponto. O emprego para reitores de universidades. Vossa Santidade, V.S, ponto, a abreviatura no plural não existe, pois o emprego é para papas e apenas um papa por vez que nós temos. Vossa Majestade, o emprego no singular, V.M. A abreviatura no plural, 2Vs, ponto, 2Ms, ponto. O emprego reis e imperadores. Vossa Excelência, a abreviatura no singular, V.EXA, ponto. A abreviatura no plural, V.EXAS, ponto. Emprego, autoridades superiores, presidentes, deputados, ministros, governadores. Se você percebeu, quando eu disse as abreviaturas, eu sempre usei o ponto final, pois, neste caso, o ponto final é obrigatório nas abreviaturas. Se você for dirigir diretamente a pessoa, empregando o pronome de tratamento, você deve usar vossa. Se você falar sobre a pessoa, você deve usar o sua. Exemplo, Vossa Excelência deseja mais alguma informação, senhor presidente? Sua Excelência chegará ao palácio às 14 horas. No primeiro exemplo, estamos falando diretamente com o presidente, portanto, Vossa Excelência. Já no segundo caso, estamos falando sobre o senhor presidente. Neste caso, utilizamos o Sua Excelência. Observação. Embora os pronomes de tratamento pertençam à segunda pessoa, a concordância estará sempre com a terceira, ou do singular ou do plural, dependendo do caso. Exemplo, Vossas Excelências precisam de mais informações? Neste caso, Vossas Excelências está no plural, pronome de tratamento, o verbo precisa vai concordar com a terceira pessoa do plural. Vossas Excelências precisam. Temos também os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse em relação às pessoas do discurso. Vejamos quais são. Os pronomes possessivos de primeira pessoa do singular são meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Atenção! Não podemos usar os pronomes possessivos para indicar partes do corpo ou faculdades de espírito. Exemplo, subi e desci ladeiras em Ouro Preto e fiquei com dor nas minhas pernas. Esta construção está errada, pois pronome possessivo não se faz referência a parte de corpo. A forma correta é subi e desci ladeiras em Ouro Preto e fiquei com dor nas pernas. Os pronomes da terceira pessoa podem causar ambiguidade, uma vez que são os mesmos, terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas, e a terceira pessoa do plural, a mesma, seu, sua, seus, suas. O que é a ambiguidade? É o duplo sentido. Exemplo, o professor perguntou ao aluno se ele viu sua caneta. Caneta de quem?
do professor ou do aluno? Há também os pronomes demonstrativos. São aqueles que situam no tempo e no espaço em relação às três pessoas do discurso. São eles: pronomes este, estes, esta, estas, isto. Em relação ao espaço, está sempre perto da pessoa que fala. Em relação ao tempo, sempre para o tempo presente. Exemplo: esta caneta que escrevo é boa. Esta está próxima à pessoa que fala, ou seja, devemos empregar a primeira pessoa, esta. 2012 chegou. Neste ano, farei tudo diferente. Já neste caso, estamos referindo ao tempo presente, então devemos empregar neste. Esse, esses, essa, essas, isso, sempre perto da pessoa com quem se fala. Isto em relação ao espaço. Já em relação ao tempo, vamos utilizar para o passado ou futuro recentes. Exemplo: empreste-me essa caneta que está contigo. Neste caso, a caneta está próximo à pessoa com quem se fala. Nessa próxima prova, darei meu melhor. Já neste caso, em relação ao tempo, estamos falando de um futuro recente. Nessa próxima prova, darei meu melhor. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Em relação ao espaço, distante da pessoa que fala e com quem se fala. Em relação ao tempo, nós vamos referir ao passado distante. Exemplo: por favor, poderia pegar aquela calça para eu experimentar? Se nós observarmos, aquela calça está tanto distante da pessoa que fala, tanto da pessoa com quem se fala. Em relação ao tempo, temos: que saudades tenho da minha infância, aqueles anos foram os melhores da minha vida. Neste caso, estamos referindo a um tempo passado, aqueles anos, um passado mais distante. Atenção! A prova terá estas matérias: acentuação, conjunção e crase. Quando utilizar os pronomes demonstrativos na escrita, nós vamos utilizar os que possuem a letra T quando ainda vamos referir o assunto. Por exemplo, a prova terá estas matérias. Eu ainda vou fazer a referência: acentuação, conjunção e crase. Se eu já tiver dito, eu vou utilizar os pronomes demonstrativos que possuam a letra S. Exemplo: acentuação, conjunção e crase. Essas são as matérias da prova. Sempre leio, ultimamente estou lendo Machado de Assis e Carlos Drummond. Este, modernista, aquele, realista. Neste caso, vamos usar o pronome demonstrativo este para se referir ao elemento mais próximo e aquele para se referir ao elemento mais distante. Existem também os pronomes indefinidos. Referem-se a um substantivo de forma genérica ou vaga. São eles: os variáveis. Variáveis, eles vão variar em número e gênero. Masculino, feminino, singular ou plural. Algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Certo, certa. Certos, certas. Muito, muita, muitos, muitas. Outro, outra, outros, outras. Qualquer, quaisquer. Tanto, tanta, tantos, tantas. Pouco, pouca. Poucos, poucas. Toda, todo, todos, todas. Diverso, diversa, diversos, diversas. Tal, tais, dentre outros. Os invariáveis não flexionam nem em gênero, nem em número. Algo, menos, tudo, alguém, ninguém, nada, cada, outrem, quem, mais.
etc. Atenção! Vamos a alguns exemplos da aplicação destes pronomes indefinidos. Alguma questão foi cancelada. Neste caso, o pronome indefinido alguma está antes do substantivo questão. Quando for assim, o sentido deste pronome vai ser positivo. Já embaixo, temos questão alguma foi cancelada. Já o sentido dele é negativo, pois o pronome está após o substantivo. Quando eu falo alguma questão, significa que realmente foi cancelada alguma questão. Já quando eu falo questão alguma, significa que nenhuma questão foi cancelada. Daí o sentido de positivo e negativo. Já no próximo exemplo, temos certas páginas não foram lidas. Neste caso, o pronome certas está anterior a um substantivo, páginas. Neste caso, funciona como pronome indefinido. Certas páginas. Quais foram as páginas? Já no próximo, as páginas certas foram lidas. Neste caso, certas está após o substantivo páginas, funcionando como adjetivo. As páginas certas, as páginas corretas. Todo campo de futebol é gramado. Neste caso, todo está anterior a um substantivo, campo, funcionando como pronome indefinido. Todo campo, qualquer campo de futebol é gramado. Já no exemplo seguinte, o campo todo é gramado. Neste caso, todo está após o substantivo e funcionando como completamente, ou seja, neste caso, todo, após o substantivo, é um advérbio, advérbio de modo. O campo todo é gramado. O campo completamente é gramado. Os pronomes interrogativos são os pronomes indefinidos que, quem, qual e quanto, empregado em frases interrogativas. Exemplo: quais são os pronomes pessoais? Quantos pronomes existem? Que tipo de pronome vai cair na prova? Já os pronomes relativos são os pronomes que ligam orações, substituindo na segunda oração uma palavra já expressa na primeira. São eles: pronomes relativos variáveis, flexionam em gênero e número, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. E os pronomes relativos invariáveis não flexionam nem em gênero nem em número. Que, quem, onde, como, quando. Atenção! Nós vamos utilizar os pronomes relativos que sempre para pessoas ou objeto. Exemplo: o livro que li é ótimo. O que, neste caso, está retomando a palavra livro, que é um objeto. O professor que assumiu as aulas é excelente. Neste caso, o que está retomando a palavra professor, que é uma pessoa. O qual e flexões, ou seja, o qual, a qual, os quais, as quais, será empregado sempre após preposições com mais de uma sílaba. Exemplo: o concurso para o qual estudo é a nível federal. Para é uma preposição com duas sílabas, portanto, devo usar o pronome relativo o qual. Pronome relativo quem deve ser empregado sempre para pessoas. Exemplo: o professor a quem entreguei o trabalho disse que faltaria hoje. Repare que antes do pronome relativo quem, eu utilizei a preposição a, pois se refere ao verbo entregar. Quem entrega, entrega algo ou alguma coisa a alguém, no caso, ao professor. E o quem se refere ao professor. Portanto, devemos usar a preposição a, pois se trata de um objeto indireto, ou seja, um objeto que requer a preposição. Cujo e flexões, empregado com a ideia de posse, concorda com o termo que vem após, ao qual se refere. Exemplo: o livro
cujo autor é americano já vendeu milhões de cópias. O livro cujo autor de quem? Autor do livro. Olha a ideia de posse aí. Autor do livro é americano. Note ainda que o cujo é um pronome relativo que vai concordar com a coisa referida, ou seja, com o que vem após. No caso, cujo autor. Se fosse autora, eu deveria modificar o cujo. Seria, então, o livro cuja autora é americana. Já vendeu milhões de cópias. Ainda em relação ao cujo, nós não devemos aplicar artigos definidos após o seu uso. Considera-se erro escrever o livro cujo o autor é americano, pois não se usa artigo após o pronome relativo cujo. Onde é um pronome relativo usado sempre para lugar, lugares fixos. Podemos substituí-los pela expressão em que ou no qual, na qual, nos quais, nas quais. Exemplo: a casa de praia, onde passo as férias, fica na Bahia. A casa de praia em que passo as férias. A casa de praia na qual passo as férias. Se eu substituir por em que ou no qual, eu sei que eu devo empregar o pronome onde, que tem ideia para lugares fixos. Já o pronome aonde, eu emprego sempre que houver uma ideia de movimentação. Usa-se com verbos transitivos e indiretos, ou seja, usa-se sempre com verbos que pedem preposição. Dica: troque por para onde e veja se faz sentido. Exemplo: aonde você vai com essa pressa? Troque por para onde. Para onde você vai com essa pressa? Se fizer sentido, você sabe que vai utilizar o aonde. Por exemplo, onde ou aonde você deixou suas chaves? Se você trocar por para onde, fica para onde você deixou suas chaves. Faz sentido? Não. Então, o correto é onde você deixou suas chaves. Exercícios. IBGE. Assinale a opção que apresenta o emprego correto do pronome de acordo com a norma culta. Letra A. O diretor mandou eu entrar na sala. Letra B. Preciso falar consigo o mais rápido possível. Letra C. Cumprimentei-lhe assim que cheguei. Letra D. Ele só sabe elogiar a si mesmo. E letra E. Após a prova, os candidatos conversaram entre eles. Vamos pensar um pouco. Nós falamos que o verbo mandar pede pronome pessoal do caso oblíquo me, funcionando como sujeito. Quem mandou? O diretor. Mandou quem entrar? Eu. Neste caso, quem é que vai entrar? Quem faz a ação do verbo entrar? No caso, eu. Mas como está após o verbo mandar, eu devo usar o pronome pessoal do caso oblíquo me. Então, o correto seria: o diretor mandou-me entrar na sala. Já na letra B, preciso falar consigo o mais rápido possível. Na verdade, a forma correta é: preciso falar com você. Você é um pronome pessoal utilizado em substituição ao tu, que pertence à segunda pessoa. Portanto, o correto é: preciso falar contigo. Na letra C, cumprimentei-lhe assim que cheguei. Quem cumprimenta, cumprimenta algo ou alguém. Então, na verdade, estamos falando de um objeto direto. E para o objeto direto, eu uso o pronome pessoal oblíquo o. Na verdade, seria: cumprimentei o assim que cheguei. Na letra D, ele só sabe elogiar a si mesmo. Ele, pronome pessoal de terceira pessoa, concordando com si, que também se refere à terceira pessoa. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Na alternativa E, após a prova, os candidatos conversaram entre eles. Após preposição, nós devemos usar sempre os pronomes pessoais do caso oblíquo.
Neste caso, entre é a preposição. Então, o correto seria: após a prova, os candidatos conversaram entre si. 2. IBGE. Assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso culto da língua. Ele entregou um texto para mim corrigir. D. Para mim, a leitura está fácil. C. Isto é para eu fazer agora. D. Não saia sem mim. E E. Entre mim e ele há uma grande diferença. Vamos pensar. Nós devemos marcar a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal. Nós falamos anteriormente que usamos pronomes pessoais do caso reto sempre para sujeito e os pronomes pessoais do caso oblíquo para complementos verbais. Falamos também que antes de verbos no infinitivo devemos usar a forma eu e usar a forma mim quando não estiver verbo no infinitivo. Portanto, a letra A, ele entregou um texto para mim corrigir. Note que corrigir é um verbo que está no infinitivo, terminação ir. Portanto, deveria ser utilizado ele entregou um texto para eu corrigir. A alternativa correta, onde houve erro, é a alternativa A. Uberlândia. Assinale o tratamento dado ao reitor de uma universidade. Reitor de uma universidade. Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Magnificência ou Vossa Paternidade? A resposta correta, de acordo com o quadro visto anteriormente, é a alternativa D, Vossa Magnificência. Advérbio. O que é o advérbio? Advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo e até mesmo o próprio advérbio. Veja, estudei para a prova. Uma coisa é você falar, estudei para a prova. Outra é quando você fala, estudei muito para a prova. Note que o muito, neste caso, está intensificando a ação do verbo estudar. Estudei muito para a prova. A prova foi fácil. A prova foi bastante fácil. Note que, neste caso, o bastante está modificando o adjetivo fácil. Uma coisa é falar que a prova foi fácil. A outra é dizer que ela foi bastante fácil. A casa fica longe. A casa fica muito longe. Neste caso, nós temos o advérbio muito intensificando o próprio advérbio longe. Se você perceber, nós falamos que advérbio é uma classe de palavra invariável, ou seja, não flexiona nem em gênero e também não flexiona em número. Então, uma dica para encontrar o advérbio na oração é passar toda a sua frase para o plural, toda a oração para o plural. A palavra que permanecer no singular possivelmente vai ser um advérbio. Por que digo possivelmente? Porque ela precisa estar modificando ou um adjetivo, ou um verbo, ou o próprio advérbio. Vamos ver um exemplo. Estudei muito para a prova. Passando para o plural, estudamos muito para as provas. O que não foi para o plural, o muito e o para. Neste caso, qual palavra modifica qual? O muito modifica o estudar, que no caso é o estudamos. Portanto, o muito é o advérbio. A prova foi bastante fácil. Passando para o plural, as provas foram bastante fáceis. Neste caso, bastante não foi para o plural, e ele está modificando o adjetivo fácil, portanto, um advérbio. A casa fica muito longe. Passando para o plural, as casas ficam muito longe. Neste caso, nem o muito, nem o longe foram para o plural. Portanto, os dois são advérbios, pois o muito modifica o outro advérbio de lugar, longe. Locução adverbial é o conjunto de palavras que exerce a função de um advérbio. Exemplo: resolvi as questões de matemática com calma e sem pressa.
Note que as palavras grifadas expressam o modo de como a prova foi feita. Resolvi as questões de matemática com calma e sem pressa. Como resolvi? Com calma. Como resolvi? Sem pressa. Então, com calma e sem pressa é uma locução adverbial, ou seja, duas ou mais palavras com valor em função de um advérbio. No caso, um advérbio de modo, uma locução adverbial de modo. Principais advérbios: circunstância de tempo: ainda, cedo, hoje, ontem, amanhã, jamais, brevemente, sempre, nunca, antes, depois, anteontem, de repente, de vez em quando. Circunstância de modo: assim, melhor, pior, bem, devagar, depressa, rapidamente, às ocultas, à toa, frente a frente, com calma. Circunstância de lugar: aí, aqui, ali, acima, abaixo, além, perto, dentro, fora, atrás, de cima, à direita, à esquerda. Circunstância de afirmação: sim, deveras, de certo, certamente, seguramente, efetivamente, sem dúvida, com certeza. Circunstância de negação: não, absolutamente, tampouco, nem, de modo algum, de jeito nenhum. Circunstância de intensidade: muito, pouco, mais, menos, meio, bastante, assaz, demais, de pouco, de todo. Circunstância de dúvida: talvez, quiçá, acaso, possivelmente, provavelmente, porventura. Exercícios. Na frase, as negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho. As palavras destacadas são, respectivamente, letra A, advérbio, adjetivo. Letra B, advérbio e advérbio. Letra C, adjetivo e adjetivo. Ou letra D, numeral e advérbio. Vejamos. Na primeira palavra, meio abertas, está modificando o adjetivo abertas. Note que as negociações estariam meio abertas. Estar é um verbo de ligação. Sabemos que o verbo de ligação liga o sujeito à característica do sujeito. Característica é sempre adjetivo. Abertas, portanto, é a característica das negociações. Portanto, é um adjetivo. Neste caso, meio está modificando o adjetivo. Portanto, advérbio. Já na parte de baixo, só depois de meio período, nós temos aí meio acompanhando a palavra período. Sabemos que período é um substantivo. Então, nós podemos dizer que o meio vai ser numeral ou ele vai ser um adjetivo. Vamos ver. Advérbio, adjetivo. Advérbio e advérbio. Adjetivo e adjetivo, numeral e advérbio. Não existe a possibilidade de resposta de advérbio e numeral, respectivamente. Portanto, como o meio, neste caso, está acompanhando um substantivo, está dando uma qualidade, está caracterizando. Portanto, a alternativa correta, por estar acompanhando um substantivo, meio vai ser adjetivo. Letra A, advérbio e adjetivo. UNB, Distrito Federal. Identifique a frase em que meio funciona como advérbio. Bom, antes de respondermos, lembrando, advérbio é um termo modificador do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Letra A, só quero meio quilo. Letra B, achei-o meio triste. Letra C, descobri o meio de acertar. Letra D, parou no meio da rua. Letra E, comprou 1,5 metros. Na alternativa A, só quero meio quilo. Neste caso, estamos vendo meio antecedendo a palavra quilo, que é um substantivo. Nós sabemos que o advérbio não modifica o substantivo. Neste caso, ele está determinando
o substantivo quilo de forma, vamos dizer, numeral. Então, meio, neste caso, é um quantificador, portanto, um numeral. Já na letra B, achei-o meio triste. Triste, nós sabemos que é um adjetivo. E o advérbio modifica o adjetivo. Vamos ver. Achei-o meio triste. É o modo como ele estava. Como ele estava? Estava triste. A letra B é a resposta correta. Vamos ver a letra C. Descobri o meio de acertar. Descobri o meio. Esta palavra meio, neste caso, está precedida do artigo. E o artigo é um determinante do substantivo. Portanto, na letra C, meio não é advérbio. Por estar precedida de artigo, vai ser um substantivo. Na letra D, parou no meio da rua. Mesmo caso da letra C. Só que, no caso da letra D, meio está precedido por no. O que é no? É a contração da preposição em mais artigo o. No caso, o artigo determina o substantivo. Também, na letra D, meio funciona como substantivo. Na letra E, comprou 1,5 metro. Meio, neste caso, está sendo um numeral. 1 metro e metade de 1 metro. Letra E, o meio é numeral. Resposta correta, letra B. Uma forma também de acharmos o meio como advérbio ou numeral é nós trocarmos o meio por um pouco. Se der a expressão um pouco, se essa expressão fizer sentido, nós vamos saber que meio vai ser advérbio. Por exemplo, só quero meio quilo. Só quero um pouco de quilo. Não funciona. Achei-o meio triste. Achei-o um pouco triste. Neste caso, fez sentido. Se eu trocar o meio por um pouco, eu sei que meio vai ser advérbio. Sesgran Rio, Rio de Janeiro. Assinale a alternativa em que a locução destacada tem valor adjetivo. Letra A. Comprei móveis e objetos diversos que entrei a utilizar com receio. Letra B. Azevedo Gondim compôs sobre ela 2 artigos. Letra C. Pediu-me com voz baixa 50.000 réis. Letra D. Expliquei em resumo à prensa o dínamo, as serras. Letra E. Resolvi abrir o olho para que vizinhos sem escrúpulos não se apoderassem do que era delas. A pergunta está pedindo que nós encontremos a alternativa em que a locução destacada tem valor adjetivo, ou seja, para que tenha valor adjetivo é necessário que esteja caracterizando um substantivo. Vamos ver a letra A. Comprei móveis e objetos diversos que entrei a utilizar com receio. Com receio está acompanhando o verbo utilizar. Utilizar com receio vai ser uma locução adverbial. Como utilizei? Utilizei com receio. Locução adverbial. Na letra B, Azevedo Gondim compôs sobre ela 2 artigos. Sobre ela está acompanhando o verbo compor. Compôs. Sobre quem? Sobre ela. Portanto, sobre ela também é uma locução adverbial. Pediu-me com voz baixa 50.000 réis. Com voz baixa está acompanhando o verbo pedir. Pediu-me. Como pediu-me? Pediu-me com voz baixa. Portanto, com voz baixa tem valor de advérbio. É uma locução adverbial. Expliquei em resumo a prensa, o dínamo, as serras. Em resumo, está acompanhando a palavra expliquei. Expliquei é verbo. Portanto, em resumo, está acompanhando um verbo, portanto, locução adverbial. Já na letra E, resolvi abrir o olho para que vizinhos sem escrúpulos não se apoderassem do que era delas. A expressão sem escrúpulos está acompanhando a palavra vizinhos. Vizinhos é substantivo. Então, sem escrúpulos acompanha um substantivo, portanto, tem valor de adjetivo. Essa locução é uma locução adjetiva. Significa que resolvi abrir o olho para que vizinhos inescrupulosos, sem escrúpulos, funcionam como adjetivo inescrupulosos.
Sem escrúpulos são duas palavras, formando uma locução inescrupulosos. Portanto, locução adjetiva. Preposição. O que é a preposição? Preposição é uma palavra que liga duas outras entre si, de forma que o sentido da primeira é completado pelo da segunda. Exemplo: copo de vidro, creme para a pele, pão com manteiga. Notem que as expressões de vidro, para a pele, com manteiga, estabelecem um sentido em relação à palavra anterior. Copo de vidro é um copo feito com vidro. O material utilizado nesse copo é um vidro. Creme para a pele significa que este creme, a finalidade dele é para se utilizar na pele. Pão com manteiga significa que neste pão você colocou manteiga. Principais preposições: a, até, ante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sem, sob, sobre, traz. Saber utilizar as preposições é fundamental para estabelecer o sentido correto entre as palavras. Se eu digo copo de água, a expressão que me passa é que o copo é feito com água. Se eu falo creme de pele, a impressão que me passa é que este creme é feito com pele. Portanto, se eu utilizar as preposições de forma equivocada, eu posso comprometer o sentido do texto. Vamos ver o que é locução prepositiva. A locução prepositiva é um grupo de palavras com valor de preposição. Geralmente, terminam com a preposição de. O carteiro parou em frente da residência. Em frente da significa em frente de a residência. De com a, da. A isso chamamos contração da preposição de com artigo feminino a. Vamos ver o sentido de algumas preposições. Sentido: lugar ou origem. Preposição de, em, por. Exemplo: a música é da Bahia. A origem da música, da Bahia. Direção: preposições a, para. Voltou para a praia. A direção que se foi a praia. Modo: a, com, em. Exemplos: os livros ficaram em pilhas. Como esses livros ficaram? Em pilhas, empilhados. Sentido: posse, de. Exemplo: bateram no carro de Raul. O carro era de Raul. Sentido: tempo, de, em, por. Exemplo: fiquei em Paraty por 2 anos. Foi o período em que fiquei. Fiquei por 2 anos. Distância: a. Daqui a Betim são 25 quilômetros. Daqui até Betim, a distância que percorre. Instrumento: com. Escrevi com o giz no quadro. Qual foi o instrumento, qual foi o material que eu utilizei? Utilizei o giz, escrevi com o giz. Sentido de causa: com, de, por. Exemplo: passou mal de tanto beber. Qual foi a causa? De tanto beber. Sentido de companhia: preposição com. Foi ao mercado com os filhos. Sentido de finalidade: para. Estude para ser aprovado. E sentido de matéria: preposição de. Copo de plástico, feito com plástico. Exercícios. O FPA. No trecho, o Rio não se industrializou. Deixou explodir a questão social fermentada por mais de 2 milhões de favelados e inchou, à exaustão, uma máquina administrativa que não funciona. A preposição a, que está contraída com o artigo a, traduz uma relação de fim, causa, concessão, limite ou modo. Vejamos. Deixou explodir a questão social fermentada por mais de 2 milhões de favelados e inchou à exaustão. Como que ela inchou? Ela inchou à exaustão.
Então, está exprimindo, eu fiz a pergunta como. Quando eu faço a pergunta como, significa que está exprimindo uma ideia de modo. Portanto, a resposta correta é a letra E. É muito bom saber o que perguntar para a gente poder saber o que vai encontrar. Por exemplo, se eu faço a pergunta para quê, está indicando a finalidade. Se eu faço a pergunta como, está indicando o modo. Então, esse tipo de pergunta me ajuda muito a encontrar a resposta. Vejamos. Inatel. Assinale a alternativa em que a norma culta não aceita a contração da preposição. De. Letra A. Aos prantos, despedi-me dela. Letra B. Está na hora da criança dormir. Letra C. Falava das colegas em público. Letra D. Retirei os livros das prateleiras para limpá-los. E letra E. O local da chacina estava interditado. De acordo com a norma culta, não é admitido a contração da preposição de com artigo quando estiver indicando o sujeito. Vamos ver. Na letra B está escrito, está na hora da criança dormir. Quem é que vai dormir? A criança. Então, a criança é o sujeito. Neste caso, nós não podemos contrair a preposição de com o artigo a, que está determinando aí o substantivo, que é o sujeito, criança. Está na hora da criança dormir? Errado. A forma correta é, está na hora de a criança dormir. Por criança ser sujeito, não pode estar precedido preposição mais artigo de forma contraída. Então, não pode ser da criança, e sim, está na hora de a criança dormir. Resposta correta, letra B. Sintaxe, frase, oração e período. O que é a sintaxe? A sintaxe é a parte da gramática que vai estudar a relação entre os termos de uma oração. Para sabermos disso, é necessário que se saiba o que é frase, o que é oração e o que é período. Frase é todo enunciado de sentido completo. Exemplo: bom dia, senhoras e senhores do conselho de classe. Neste caso, podemos perceber que não há presença de nenhum verbo. Quando não há presença de verbo e a frase tem um sentido completo, nós chamamos isso de frase. Já a oração é o enunciado que contém verbo ou locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos seguidos. Vamos ver. Os alunos esforçados alcançam seus objetivos. Isso é uma frase porque eu tenho um sentido completo, mas também é uma oração porque existe a presença de um verbo, alcançam, o verbo alcançar. Então, vamos, de novo, falar que frase é todo enunciado com sentido completo, mas na frase não há presença de verbos. E oração é a frase que, além de possuir um sentido completo, ainda tem a presença do verbo. Então, nós temos a máxima. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Período simples. O período simples é constituído por apenas uma oração. Exemplo: estude bastante para essa prova. Neste exemplo, nós temos a presença de apenas um verbo. Então, por haver apenas uma oração, nós chamamos esse período de um período simples. O período composto é constituído por duas ou mais orações. Exemplo: estude muito para a prova e, com certeza, passará neste concurso. Nós temos uma frase, porque tem um sentido completo, e nós temos uma oração, ou melhor, duas orações. A primeira, estude muito para a prova, e a segunda, e com certeza passará nesse concurso. Por haver duas orações, nós falamos que esse período é um período composto. Sujeito e predicado. Sujeito é o ser da oração de quem se declara algo. Exemplo: os concursos públicos viraram febre nacional. Quem é o sujeito do verbo virar? Aí você faz a pergunta: quem viraram febre nacional? A resposta é os concursos públicos. Quando você quer achar o sujeito, você faz a pergunta: quem? O predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito.
Então, se você fez a pergunta quem e identificou o sujeito, tudo aquilo que se declara sobre o sujeito, ou seja, tudo que restar além do sujeito, nós chamamos de predicado. Geralmente, o predicado começa do verbo até o final da oração. Exemplo, os candidatos estudam durante meses para a aprovação. Aí você pergunta, para achar o sujeito, quem estudam durante meses para a aprovação? A resposta vai ser os candidatos. Se você encontrou o sujeito, no caso, os candidatos, o que restar nós chamamos de predicado, que no caso, estudam durante meses para a aprovação. Nós temos a classificação dos sujeitos. Nós temos 6 tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo. Exemplo, os professores das escolas estaduais estão em greve. Pergunta, quem estão em greve? Aí a resposta, os professores das escolas estaduais. Tudo isso é o meu sujeito. Mas dentre esse sujeito, existe uma palavra mais importante, que é o núcleo do sujeito, que é professores. Os professores estão em greve. Professores estão em greve. Então, nós falamos que, apesar do sujeito ser constituído por mais de uma palavra, a parte mais importante é uma só, professores. Portanto, sujeito simples. No sujeito composto, nós temos mais de um núcleo, ou seja, mais de um elemento importante nesse sujeito. Exemplo, pais e alunos das escolas estaduais estão preocupados com a reposição das aulas. Quem estão preocupados com a reposição das aulas? Pais e alunos das escolas estaduais. Isso tudo é o meu sujeito. Mas nós temos duas partes, 2 elementos que são mais importantes nesse sujeito, que são pais e alunos. As palavras pais, alunos, são, no caso, o núcleo do sujeito, porque elas são de igual importância dentro desse sujeito. Pais e alunos estão preocupados com a reposição das aulas. Portanto, exemplo de sujeito composto. O sujeito vai ser chamado de oculto, desinencial ou elíptico quando ele não aparece, mas eu sei que ele está lá por conta da desinência do verbo, ou seja, a terminação do verbo faz com que eu descubra. Ele vai me apontar esse sujeito. Exemplo, estou preocupado com os alunos. Note que o verbo estou pertence à primeira pessoa. Então, eu sei que eu estou. Mesmo que você faça a pergunta, quem? Quem estou? A resposta vai ser eu. No segundo exemplo, estás preocupados com os alunos. Se você fizer a pergunta, quem estás? A resposta vai ser tu. Tu estás preocupado. Na terceira frase, a terceira oração, nós temos está preocupado com os alunos. Quem? Quem está preocupado? Ele ou ela? Na quarta, temos estamos preocupados com os alunos. Quem estamos? Resposta, nós. E, por fim, estáis preocupados com os alunos. Quem estáis? Vós. Vós estáis preocupados. Neste caso, nós vimos que a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, mais a segunda e terceira pessoas do plural, indicam que o sujeito é elíptico, oculto ou desinencial. Note que nós saltamos a terceira pessoa do plural. Por quê? Caso esteja na terceira pessoa do plural o verbo, nós vamos ter aí um sujeito indeterminado. Ou seja, sujeito indeterminado é aquele que não está expresso na oração, pois não é possível identificá-lo. Pode ser expresso de 2 maneiras, como já falamos anteriormente, se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, ou com verbos transitivos diretos, intransitivo, ou verbo de ligação, seguidos da partícula de indeterminação do sujeito, se. Exemplo, encontraram a garota sequestrada, perto do centro comercial. Quem encontraram? Não sei. Pode ter sido os policiais, pode ser os pais, pode ser as pessoas que estavam ao redor. Ou seja, encontraram. Não sei quem encontraram. Então, o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito fica indeterminado. Já no exemplo a seguir, precisa-se de costureiras com experiência, nós temos o verbo precisar.
O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo, de alguém ou de alguma coisa. Nesse caso, o verbo transitivo indireto seguido do se, esse se nós chamamos de partícula de indeterminação do sujeito. Acontece quando o verbo é transitivo indireto seguido do se. Então, neste caso, o sujeito fica indeterminado também. A outra forma, o verbo vive-se em paz nesta comunidade, por exemplo, temos aí o verbo viver. O verbo viver é um verbo intransitivo. Quem vive, vive. Vive onde? Vive como? Vive com quem? Vive sobre o quê? Esse tipo de pergunta que nós fazemos, nós vamos encontrar o adjunto adverbial, que é comum nos verbos intransitivos. Portanto, se você tiver um verbo intransitivo seguido do se, o se vai ser o índice de indeterminação do sujeito, transforma essa oração com sujeito indeterminado. E, por último, para verificarmos se o sujeito é indeterminado, tem o verbo de ligação. Verbo ser, estar, ficar, continuar, permanecer. Todos esses verbos são os verbos de ligação. Se os verbos de ligação estiverem seguidos da partícula de indeterminação do sujeito, se, a oração fica um sujeito indeterminado. Note, era-se muito feliz naquela cidade afastada. Era-se, verbo ser, seguido do se, partícula de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque o verbo ser mais o se deixa o sujeito indeterminado. Então, nós vimos que para que o sujeito seja indeterminado é necessário que ocorra 4 situações. Verbos na terceira pessoa do plural, verbos transitivos diretos, acompanhados do se, verbos intransitivos e verbo de ligação. A oração sem sujeito é quando ela é formada apenas pelo predicado. A declaração não se refere a nenhum ser. Ocorre oração sem sujeito nos seguintes casos: com o verbo haver, no sentido de existir. Exemplo, há boas escolas nesta região. O verbo haver, inclusive, está no singular. Por quê? Porque se a oração não tem sujeito, não tem com quem o verbo concordar. Por isso, ele deve permanecer no singular. Isso é uma dica. Toda vez que a sua oração não tiver sujeito, o verbo fica no singular. Porque uma das regras da concordância verbal é o verbo concordar com o núcleo do sujeito. Não tendo sujeito, não há com quem ele concordar. O verbo fazer, haver e ir, indicando o tempo decorrido, também deixa a oração sem sujeito. Exemplo, faz muito tempo que fui a Brasília. Morei na Europa há mais ou menos 4 anos. E lá se ia o tempo da escravidão. Nós temos aí o verbo haver, fazer e ir, indicando o tempo decorrido. Mais uma vez, lembrando, nestes casos, os verbos haver, fazer e ir ficam no singular porque não há sujeito, não há com quem eles concordarem. O verbo ser, indicando o tempo em geral, também deixa a oração sem sujeito. Exemplo, era uma época de namoro na praça. Esse verbo ser está indicando um tempo decorrido, uma ação de tempo. Portanto, oração sem sujeito, verbo no singular. Verbos, fenômenos da natureza. Quando os verbos estiverem indicando fenômenos da natureza, a oração também fica sem sujeito. Exemplo, ventava forte naquela madrugada. Neste caso, ventava está indicando o fenômeno da natureza. Então, o verbo fica no singular e a oração sem sujeito. Porém, há casos em que o verbo que indica fenômeno da natureza está sendo empregado, vamos dizer assim, com sentido conotativo, sentido figurado. Olha o exemplo. Os meninos amanheceram famintos naquela manhã. Note que amanhecer é um verbo que geralmente indica fenômeno da natureza. Mas, neste caso, quem amanheceram? Os meninos. Então, neste caso, nós temos o sujeito para essa oração. Os meninos amanheceram. Amanheceram, apesar de muitos casos ser considerado verbo que indica fenômeno da natureza, neste caso ele está com o sujeito que está fazendo a ação dele. Os meninos. Dizemos então que este verbo está no sentido figurado, sentido conotativo. Tipos de predicados. Para entendermos os tipos de predicado, é necessário que saibamos quais são os tipos de verbos. É o que nós chamamos de transitividade verbal.
Vamos ver. Verbos significativos. O que são verbos significativos? Eles ligam o sujeito ao complemento, ou seja, ligam o sujeito à circunstância dele. Eles podem ser transitivos direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto e intransitivo. Para que nós saibamos o que são verbos transitivos direto, indireto, transitivo direto e indireto e os verbos intransitivos, vamos perguntar para o verbo. Você perguntar para ele, ele te responde, ele te dá o caminho, te dá a direção. Por exemplo, o aluno trouxe o trabalho. Aí você pergunta, trouxe o quê? Se ele te perguntou o quê, é porque ele é um verbo transitivo direto. Neste caso, lembre-se, o verbo transitivo direto sempre pede objeto direto. O aluno entregou ao professor. Pergunte para o verbo entregou. Entregou a quem? Entregou para quem? Se ele te fizer essas perguntas, a quem ou para quem, ou até te fazer a pergunta de quê, significa que o verbo vai ser um verbo transitivo indireto. O aluno entregou ao professor. Entregou para quem? Para o professor. No caso do verbo transitivo indireto, ele pede como complemento o objeto indireto. O aluno entregou o trabalho ao professor. Aí você vai fazer as perguntas acima, né? O que, de que, para quem. Note o verbo lá. O aluno entregou o trabalho ao professor. Entregou o quê? O trabalho. Entregou a quem? Ao professor. Neste caso, o mesmo verbo está pedindo dois complementos. Um sem preposição, que é o trabalho, e o outro com a preposição, que é ao professor. Neste caso, nós temos um verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto pede dois complementos. Um objeto direto, sem preposição, e o outro objeto indireto, com preposição. O verbo intransitivo, ele não vai pedir complemento, ele pede uma circunstância. Olha o exemplo. O aluno mora perto da escola. Nesse caso, você pergunta para o verbo mora. Ele pergunta para você o quê? Não. Ele pergunta de quê? Para quem? Também não. Qual é o tipo de pergunta que o mora faz? O mora faz onde, como, quando, sobre o quê, por quê, para quê, com quem, com o quê. Você mora onde? Você mora quando? Você mora com quem? Esse tipo de pergunta que o verbo faz indica que ele é um verbo intransitivo. Ele não requer, ele não precisa, ele não pede complemento, e sim uma circunstância que o modifique. Quando o verbo pede circunstâncias que o modifiquem, são intransitivos, e os verbos intransitivos geralmente pedem adjuntos adverbiais. Parecer. Exemplo. A aluna está aflita e ansiosa com a prova. Temos o verbo estar ligando aluna. Exemplo. A aluna está aflita e ansiosa com a prova. Temos o verbo estar, que está ligando a aluna à sua qualidade, à sua característica, aflita e ansiosa. Esta é a função do verbo de ligação. Liga o sujeito à sua característica, à sua qualidade, ao seu estado. Agora que nós já sabemos o que é transitividade verbal, nós podemos classificar os tipos de predicados. Predicado verbal é quando há no predicado um verbo significativo, que pode ser um verbo intransitivo, pode ser um verbo transitivo direto, pode ser um verbo transitivo indireto ou até mesmo transitivo direto e indireto. Exemplo, professores reivindicam melhores salários. Neste caso, quem reivindicam? Os professores, sujeito. Predicado, reivindicam melhores salários. No predicado, nós temos um verbo, reivindicam. Reivindicam o quê? Melhores salários. Portanto, reivindicam é um verbo transitivo direto, portanto, verbo significativo. Aí, nós temos um exemplo de um predicado verbal. Predicado nominal
é quando no predicado há um verbo de ligação. O núcleo será a característica do sujeito, a qual chamamos de predicativo do sujeito. Exemplo: os governantes estão apreensivos com o movimento dos professores. Quem estão apreensivos? Os governantes. Os governantes, sujeito. Predicado: estão apreensivos com o movimento dos professores. Qual é o verbo deste predicado? Estão. Estão, o verbo estar, verbo de ligação. Liga o sujeito, governantes, à característica, apreensivos. Por termos um verbo de ligação no predicado, nós chamamos este predicado de predicado nominal. E a característica, ou seja, apreensivos, vai ser o predicativo do sujeito. No predicado verbo nominal, nós vamos ter, no predicado, um verbo significativo, aqueles que nós já vimos, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. E além do verbo significativo, nós temos ainda uma característica do sujeito. Exemplo: o concorrente chegou vitorioso na seleção. Quem chegou vitorioso? O concorrente. Qual é o verbo? Chegou. Chegou vitorioso na seleção. Chegou é um verbo intransitivo. Chegou onde? Chegou como? Chegou por quê? E vitorioso é uma característica do sujeito, que é o concorrente. Concorrente, vitorioso. Neste caso, nós temos dois núcleos, o verbo, significativo, e ainda a característica do sujeito, vitorioso. Portanto, nós temos um predicado verbo nominal. O professor considerou a redação incompleta. Quem considerou a redação incompleta? O professor. Considerou a redação incompleta, predicado. Qual é o verbo deste predicado? Considerou. Considerou o quê? Verbo transitivo direto. Além deste verbo transitivo direto, que é um verbo significativo, nós ainda temos uma característica, incompleta. Quem é incompleta? A redação. Neste caso, incompleta está caracterizando o objeto direto. Mesmo assim, nós temos um verbo significativo e uma característica do objeto direto. Portanto, nós temos um predicado, verbo nominal. Exercícios. ACAF, Santa Catarina. Identifique no conjunto de orações a que não tem sujeito. Letra A. Hei de vencer todas as dificuldades. Letra B. Os operários fizeram um bom trabalho. Letra C. Bateram a porta. Letra D. As ondas são preguiçosas. E letra E. Há muitas pessoas honestas. Vejamos. Na letra A, temos hei de vencer todas as dificuldades. Sabemos que a terminação ei designa ali a primeira pessoa do singular. Portanto, ali nós temos um sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Na letra B, os operários fizeram um bom trabalho. O verbo fazer, no caso ali, não está indicando o tempo decorrido. Por quê? Porque nós temos um sujeito que faz a ação desse verbo. Quem fizeram? Os operários. Na letra C, bateram a porta. O verbo bater está na terceira pessoa do plural. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o nosso sujeito fica indeterminado. Nós não sabemos quem bateram. Não se sabe. Na letra D, as ondas são preguiçosas. O verbo ser, neste caso, é um verbo de ligação. Liga o sujeito, ondas, à sua característica, preguiçosas, a que nós chamamos de predicativo do sujeito. Mas tem sujeito, as ondas. Há muitas pessoas honestas. O verbo haver está no sentido de existir. Existem muitas pessoas honestas. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, a oração fica sem sujeito e o verbo, lógico, fica no singular. Se eu usar o próprio verbo existir, por exemplo, existem muitas pessoas honestas, a oração passa a ter sujeito, no caso, pessoas honestas, inclusive concordando o verbo com o sujeito. Se o sujeito é pessoas honestas, o verbo tem que ir para o plural. Existem muitas pessoas honestas, que não é o caso. Aqui nós temos o próprio verbo haver no sentido de existir, deixando a oração sem sujeito.
Como na nossa questão nós queremos saber, aqui não tem sujeito, a resposta correta é a alternativa E. FCE, MSC, SP. Observe as seguintes orações. Rosária continua preocupada com o preço da carne. Zoraide andava, andava e andava pelas alamedas. Encontrei-a dormindo. Respectivamente, os predicados são nominal, verbo nominal, verbal, B, nominal, verbal ou verbo nominal, C, verbo nominal, verbal, nominal, ou D, verbo nominal, nominal ou verbal. Voltemos à questão para verificarmos. Rosária continua preocupada com o preço da carne. Quem é o sujeito? Rosária. Continua preocupada com o preço da carne é o predicado. Qual é o verbo deste predicado? Continua. Que tipo de verbo é o verbo continua? Verbo de ligação. Portanto, nós temos um verbo de ligação que está ligando o sujeito, Rosária, a uma característica, preocupada. Portanto, este predicado é um predicado nominal. Já no 2, temos Zoraide andava, andava e andava pelas alamedas. Quem andava, andava e andava? Zoraide. Sujeito. Predicado, andava, andava e andava pelas alamedas. Qual é o verbo do predicado? Andava. Que tipo de verbo é o verbo andar? Faça a pergunta. Andava onde? Andava como? Andava com quem? Andava por quê? Esse tipo de pergunta é feito sempre que o verbo for um verbo intransitivo, portanto, verbo significativo. Quando temos verbos significativos, no predicado, sem orientação, sem característica do sujeito, somente o verbo significativo, nós falamos que o predicado é verbal. Já na 3, temos encontrei-a dormindo. Quem encontrei? Eu. Encontrei quem? A. Caso do A aí, o objeto direto. Qual é a característica? Como ela estava? Qual era o estado desse objeto direto? Dormindo. Portanto, nós temos aí um predicado verbo nominal. O verbo encontrar é um verbo transitivo direto. O a, o objeto direto. Dormindo é a característica da pessoa que encontrei. Portanto, predicativo do sujeito. Temos característica, temos verbo transitivo direto, portanto, o predicado é verbo nominal. Então, ficou predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. A alternativa, letra B. Nominal, verbal e verbo nominal. Termos relacionados ao verbo. Como já vimos na transitividade verbal, existem os verbos transitivos diretos, os quais pedem objetos diretos, aqueles que são ligados ao verbo sem preposição, os transitivos indiretos, que pedem objetos indiretos, os quais ligamos ao verbo por meio de uma preposição, e os intransitivos, que não precisam de complemento, mas sim de modificadores verbais, ou seja, os adjuntos adverbiais. Aqueles que nós fazemos as perguntas como, quando, onde, por quê, para quê, sobre o quê, com quem, todas essas perguntas nós encontramos os adjuntos adverbiais, que são conectados, ligados, que completam, que modificam o sentido do verbo intransitivo. O objeto direto. Os netos visitaram os avós. Neste exemplo, nós temos o verbo visitar. Pergunte para o verbo. Visitaram. O quê? O que visitaram? Os avós. Se o seu verbo for transitivo direto, ele pergunta o quê? A resposta para esse o quê vai ser o objeto direto, que no caso são os avós. O objeto indireto. Os professores precisam de incentivos. Quem precisam de incentivos? Os professores. Sujeito. Predicado, precisam de incentivos. Qual é o verbo? Precisam. Quem precisa, precisa de algo, de alguma coisa. Pergunta para o verbo. Precisa. De quê? A pergunta feita, de quê,
aponta o objeto indireto, que no caso é de incentivos. Observação. Os pronomes o, a, os, as, vistos anteriormente, são objetos diretos. Os pronomes lhe e lhes são objetos indiretos. Exemplo: buscou-o na oficina ontem. Buscou o quê? Esse o é a resposta para esse o quê. Portanto, objeto direto. Sempre usamos o a, os, as, quando for objeto direto. Entregou-lhe a mercadoria. Entregou o quê? No caso, a mercadoria. Para quem? A pergunta que se fez foi para quem. O para quem nos pergunta sempre quando for objeto indireto. Entregou para quem? Entregou-lhe a mercadoria. Então, esse lhe é o objeto indireto. O adjunto adverbial. Ontem, os alunos fizeram calmamente todas as questões da prova. O resultado será exposto no mural da escola após 48 horas. Sabemos que o adjunto adverbial vai estar sempre ligado, sempre modificando um verbo intransitivo. Repetindo, é aqueles que fazem as perguntas como, onde, quando, por quê, com quem, sobre o quê. No caso aí do exemplo, temos: ontem, os alunos fizeram calmamente todas as questões da prova. O resultado será exposto no mural da escola após 48 horas. Ache o verbo. Fizeram. Fizeram quando? Fizeram ontem. Fizeram como? Fizeram calmamente. Será exposto onde? No mural da escola. Será exposto quando? Após 48 horas. Notem que eu fiz as perguntas e já encontrei as respostas. As respostas a estas perguntas feitas é o adjunto adverbial. Modificou os verbos fizeram e a locução aí, será exposto. Agente da passiva. O agente da passiva vai estar sempre na voz passiva analítica. Ele é quem faz a ação do verbo pelo sujeito paciente. Por exemplo, a prova de recuperação foi elaborada pela direção da escola. Nós temos aí um exemplo do sujeito na voz passiva. Por quê? A definição de sujeito é aquele que faz a ação do verbo. Quando eu falo que a prova de recuperação foi elaborada pela direção da escola, não foi o sujeito que fez a ação, foi elaborada. Alguém fez essa ação por ele. No caso, exemplo aí, nós temos: quem foi elaborada? A prova de recuperação é o sujeito, mas ela não fez a ação do verbo. Quem fez a ação de elaborar foi a direção da escola. Essa construção nós chamamos de voz passiva analítica. Neste caso, quando nós tivermos a voz passiva analítica, nós vamos ter o agente da passiva, que é aquele que faz a ação do verbo pelo sujeito. No caso aí, quem fez a ação do verbo foi a direção da escola. Se eu passar para a voz ativa, fica: a direção da escola elaborou a prova de recuperação. Note que o agente da passiva vem após uma locução verbal, foi elaborada, seguida de uma preposição, por, pelo, pela, pelos. E, após essa preposição, nós temos o agente da passiva. Termos relacionados ao nome. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal é o termo que modifica um substantivo, caracterizando-o ou determinando. Portanto, para acharmos o adjunto adnominal, é necessário você encontrar o substantivo na oração. Exemplo: 3 candidatos estão ansiosos e não conseguem realizar a etapa. Quem é o substantivo nessa oração? Candidatos. Agora que encontramos o substantivo, vamos encontrar os adjuntos adnominais, que são as palavras que concordam, que acompanham, que de certa forma caracterizam, determinam estes substantivos, que no caso nós temos o numeral 3 e ansiosos, que é o adjetivo. 3 candidatos, candidatos ansiosos. Esses aí, 3 e ansiosos, são os adjuntos adnominais. B. Complemento nominal. É o termo que completa os nomes.
Os nomes, neste caso, pode ser substantivo, adjetivo e até mesmo os advérbios. Exemplo: os adolescentes sentem necessidade de orientação. Qual é o substantivo? Necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. No caso de orientação, vai ser o complemento nominal do substantivo necessidade. Lembrando que esse sufixo dade é um sufixo formador de substantivo. O candidato está apto em questões de informática. Vamos verificar. Apto é um adjetivo. Mas por que apto é adjetivo? Se você verificar a oração, vai ver que o sujeito está conectado à sua característica através do verbo de ligação, o verbo estar. Neste caso, o apto, que é a característica, é o adjetivo. Apto, sendo adjetivo, vai pedir complemento nominal, uma vez que quem está apto em alguma coisa. Portanto, em questões de informática, é o complemento nominal do adjetivo apto. Permaneceu longe de todos os presentes. Longe, como nós já verificamos anteriormente na matéria de advérbio, é um advérbio. Quem está longe de alguma coisa, de alguém. No caso aí, longe de todos presentes. Portanto, de todos presentes é o complemento nominal. É importante ressaltar que o complemento nominal vai ser sempre o complemento de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio por meio de uma preposição. Às vezes, ocorre dúvidas se temos um complemento nominal, que sempre é preposicionado, como acabei de dizer, ou se temos um adjunto adnominal, que pode vir preposicionado. Vamos verificar, então, como fazer essa diferença. A necessidade de ajuda era constante. Complemento nominal. Por quê? Nós temos necessidade, que é o substantivo, está ligado pela preposição de. Quem tem necessidade de alguma coisa. Portanto, complemento nominal de ajuda. Já no exemplo de baixo temos: a mesa de madeira era uma relíquia. Temos mesa como substantivo e de madeira como adjunto adnominal. Mas por que adjunto adnominal de madeira e complemento nominal de ajuda? Se ambos têm preposição, ambos deveriam ser complementos nominais. Mas uma diferença entre as duas palavras, os dois substantivos, é crucial para você verificar. No exemplo de cima, necessidade é um substantivo abstrato. O substantivo abstrato pede o complemento nominal. Já se o seu substantivo for um substantivo concreto, mesmo com preposição, ele vai pedir adjunto adnominal. Então, necessidade de ajuda, complemento nominal, uma vez que necessidade é substantivo abstrato. Já em mesa de madeira, nós temos adjunto adnominal, uma vez que mesa é um substantivo concreto. Predicativo do sujeito. Já vimos anteriormente que o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, que se liga ao sujeito através de um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, permanecer. Vamos ver o exemplo. Os candidatos continuavam concentrados nas provas. Quem continuavam concentrados nas provas? Os candidatos. Sujeito. Qual é o verbo? Continuar. Continuar é um verbo de ligação. Portanto, liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito, que no caso é a característica, concentrados. Predicativo do objeto. É o termo que vai atribuir característica ao objeto, seja ele direto ou indireto. Exemplo: o mecânico entregou ao proprietário o carro revisado. Quem entregou ao proprietário o carro? O mecânico. O mecânico, sujeito. Qual é o verbo? Entregou. Que tipo de verbo é o verbo entregou? Pergunte para ele observando a oração. Quem entrega, entrega algo ou alguma coisa a alguém. Entregou o quê? Se a pergunta foi o quê, a resposta a ela vai ser objeto direto. Portanto, o carro. Entregou a quem? Para quem? Se a pergunta feita foi a quem ou para quem, nós vamos encontrar em resposta a ela o objeto indireto. Portanto,
ao proprietário. Além disso, nós temos uma característica. Qual é a característica? Revisado. Quem estava revisado? Carro, o proprietário ou o mecânico? A resposta, é claro, é o carro. Portanto, carro, como objeto direto, tem uma característica que é relativa a este objeto. Então, nós chamamos esta característica de predicativo do objeto direto. Aposto é o termo que esclarece, explica, identifica ou resume o nome ao qual se refere. Exemplo: sobre a obra, um romance do século XVIII, houve um comentário. Quando eu digo um romance do século XVIII, há uma explicação, há uma identificação. Essa explicação, geralmente separada por vírgulas, ou parênteses, ou até mesmo travessão, é o aposto, a explicação. No próximo exemplo temos: Amadeu, o professor de física do colégio, não manifestou opinião. Note que o professor de física do colégio é uma explicação, é uma identificação de quem é o Amadeu. Neste caso, está separado por vírgulas. Portanto, nós temos o aposto. O vocativo é o termo de oração que se refere a um interlocutor. Indica um chamamento, uma evocação. Exemplo: passe-me o doce, Beatriz. Beatriz é quem estou pedindo, quem estou chamando, quem estou invocando. Então, neste caso, Beatriz é o vocativo. Note que, assim como no aposto, o vocativo também vai ser separado por vírgula. Venham, crianças, já é hora de almoçar. Crianças é quem estou chamando, quem estou invocando. Portanto, crianças, separado por vírgula. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Liberdade é uma evocação. Estou invocando a liberdade. Então, neste caso, liberdade, liberdade vai ser o nosso vocativo. Exercícios. Unimep, São Paulo. Observe as orações abaixo. Ele é muito simpático. 2. Ela trabalhou muito pouco. 3. Há muito livro interessante. A. Adjunto adverbial em 1 e 2 e adjunto adnominal em 3. B. Adjunto adverbial em 1 e adjunto adnominal em 2 e 3. C. Adjunto adverbial em 2 e adjunto adnominal em 1 e 3. D. Adjunto adverbial em 3 e adjunto adnominal em 1 e 2. Lembrando que adjunto adverbial é um termo modificador do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Já o adjunto adnominal é um determinante, uma característica do substantivo. Vejamos, em 1, ele é muito simpático. O muito está intensificando o adjetivo simpático, portanto, exerce função de advérbio. Em 2, ela trabalhou muito pouco. Pouco é um advérbio de intensidade. O muito está modificando, intensificando esse pouco, que é um advérbio de intensidade, ou seja, advérbio modificando advérbio. Em 3, há muito livro interessante. Neste caso, o muito está acompanhando a palavra livro, que é um substantivo. Neste caso, não pode ser um advérbio, não pode exercer a função de advérbio. Portanto, nós temos 1 e 2, adjunto adverbial, e 3, adjunto adnominal, porque muito está acompanhando livro, que é um substantivo. Então, a alternativa correta seria a letra A. Exercício 2. PUC São Paulo. No período ele me cobre de glórias e me faz magnífico, os termos de destaque têm, respectivamente, as funções sintáticas de. Vamos observar. Quem me cobre? Ele. Portanto, ele, sujeito. Qual é o verbo? Cobrir. Cobre quem? A mim. No segundo verbo, verbo fazer, quem me faz magnífico? Sujeito é o mesmo. Ele. Faz a quem? A mim. Portanto, me, neste caso, vai ser objeto direto do verbo fazer. E me, no primeiro caso, objeto direto do verbo cobrir. Portanto, eu tenho ali, após o verbo fazer, magnífico, uma característica do objeto direto, que é o me. Então, vai ficar
objeto direto e o predicativo do objeto. Alternativa correta, letra D. Só para poder constar, quando for me, o objeto vai ser direto. Se usarmos mim, neste caso preposicionado, por exemplo, a mim, o objeto será indireto. Período composto por coordenação. O período composto por coordenação é construído com orações independentes sintaticamente, ou seja, uma oração não depende necessariamente da outra. Exemplo: todos os dias pela manhã acordo e saio para trabalhar. Como nós já vimos, oração é aquela frase que contém verbo. No caso, todos os dias pela manhã acordo, nós temos a primeira oração. E saio para trabalhar, a segunda oração. Essas orações são sintaticamente independentes. Eu posso falar: todos os dias pela manhã acordo, ponto. Saio para trabalhar, ponto. Não há necessidade de uma conjunção para estabelecer sentido entre elas. As orações coordenadas são divididas em assindéticas, quando não há presença de conjunção, e sindética, quando há necessidade de uma conjunção. Por isso, é necessário conhecer as conjunções, que são as palavras que unem duas ou mais orações. Exemplo: não estudei nada para este concurso, entretanto, passei dentro das vagas. A primeira oração: não estudei nada para este concurso. A segunda: passei dentro das vagas. A palavra que estabelece um sentido entre uma oração e outra é a conjunção entretanto. Portanto, a oração entretanto, passei dentro das vagas, nós chamamos de oração coordenada sindética, por conta da conjunção. As orações coordenadas sindéticas são divididas em aditivas, quando introduzidas pelas conjunções coordenadas aditivas e expressam a ideia de acréscimo. São as conjunções e, nem, que, não só, mas também, não só, mas ainda, tanto, como, etc. Exemplo: trabalhe muito e tenha um futuro promissor. Primeira oração: trabalhe muito. Como não há conjunção, nós chamamos essa oração de oração assindética. Na segunda, e tenha um futuro promissor, consta aí, ligando uma oração à outra, a conjunção e, que neste caso estabelece uma relação de acréscimo. Portanto, o i é uma conjunção coordenativa aditiva. Essa oração nós chamamos de oração coordenada aditiva. A adversativa são introduzidas pelas conjunções coordenativas adversativas. Vão introduzir uma ideia de oposição, ou seja, uma oração se opõe à outra, mostra a oposição, o contrário. São conjunções adversativas: mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, senão, etc. Exemplo: trabalhei tanto, mas não tive reconhecimento. Se você observar, a primeira oração, trabalhei tanto, não há presença de conjunção. Portanto, chamamos de oração coordenada assindética. Já a segunda, mas não tive reconhecimento, nós temos a conjunção mas, opondo à primeira oração. Portanto, esta conjunção mas introduz nesta oração uma ideia de oposição. Esta oração é classificada como oração coordenada sindética adversativa. Alternativas são introduzidas pelas conjunções coordenativas alternativas, que introduzem ideia que se alternam ou se excluem. As orações coordenadas alternativas são introduzidas pelas conjunções ora, ora, quer, quer, seja, seja, já, já, etc. Exemplo: ou você trabalha nesse projeto, ou estará demitido. Na primeira oração, temos ou você trabalha nesse projeto e a segunda, ou estará demitido. Ou seja, é uma ideia que exclui. Ou você trabalha, ou você vai ser demitido. Neste caso, o ou é a conjunção que faz essa ideia de exclusão. Portanto, nós temos uma conjunção
coordenativa alternativa. Essa oração é classificada como oração coordenada alternativa. As orações coordenadas conclusivas são introduzidas pelas conjunções conclusivas. Introduzem uma ideia de conclusão. As conjunções mais usuais neste caso são portanto, pois, quando vir após o verbo, por isso, de modo que, logo, etc. Exemplo: trabalhou muito durante toda a vida, logo merece o descanso. Primeira oração: trabalhou muito durante toda a vida. Não há conjunção, portanto, é uma oração assindética. Logo merece o descanso. A palavra que está conectando as duas orações é o logo, portanto, é uma conjunção. Como a ideia é de conclusão, nós falamos que esta segunda oração é uma oração coordenada conclusiva. Estabelece uma ideia de conclusão. Já as orações coordenadas explicativas são introduzidas pelas conjunções coordenativas explicativas, que vão introduzir um esclarecimento, uma explicação. São as conjunções porque, pois, caso venha antes do verbo, que, porquanto, etc. Exemplo: tirou a maior nota do concurso, porque levou os estudos a sério. Primeira oração: tirou a maior nota do concurso. Segunda: porque levou os estudos a sério. A primeira oração não há conjunção, portanto, uma oração assindética. Já a segunda explica por que ela tirou a maior nota. A explicação é porque ela levou os estudos a sério. Neste caso, a segunda oração é considerada uma oração coordenada explicativa. Agora, precisamos dar uma atenção maior à conjunção pois vimos que, se ele estiver após o verbo, ele é conclusivo. Se ele estiver antes do verbo, ele vai ser explicativo. Vamos ver. Trabalhou muito durante o Natal. Ficou, pois, cansado. Qual é a primeira oração? Trabalhou muito durante o Natal. A segunda oração: ficou, pois, cansado. A conjunção pois está após o verbo da segunda oração. Neste caso, esta oração vai ser considerada uma oração coordenada conclusiva. Já no caso de baixo, no caso da outra oração, temos ficou cansado, pois trabalhou muito durante o carnaval. Primeira oração: ficou cansado. Oração assindética. A segunda: pois trabalhou muito durante o Natal. Note que agora a conjunção pois está antes do verbo trabalhar. Neste caso, a ideia é de explicação. Classificação da oração: oração coordenada explicativa, uma vez que o pois está antes do verbo da segunda oração. Exercícios. Unimep, São Paulo. Mauro não estudou nada e foi aprovado. Apesar do i normalmente aditivo, a oração destacada é adversativa, conclusiva, explicativa, alternativa ou causal. Note que, na primeira oração, está expresso que Mauro não estudou nada. E na segunda, a ideia se opõe a essa primeira. Ele não estudou, mas ainda assim foi aprovado. Ele não estudou, porém foi aprovado. Ele não estudou, mas foi aprovado. Todas essas conjunções introduziram uma ideia de oposição, uma ideia de adversidade. Portanto, a alternativa correta seria a letra A, oração coordenada adversativa. Imes, São Paulo. Classifica as orações destacadas de acordo com o código abaixo. A. Coordenada sindética aditiva. B. Coordenada sindética adversativa. C. Coordenada sindética explicativa. D. Coordenada sindética conclusiva. E E. Coordenada assindética. 1. De outras ovelhas cuidarei, que não de vós. 2. José entendeu os testes, portanto, pôde fazer as provas. 3. Você não pode desanimar, pois, afinal de contas, tudo anda muito bem.
Vamos pensar nas possibilidades no sentido que cada conjunção estabelece entre as orações. No primeiro caso, de outras ovelhas cuidarei, que não de vós. Ou seja, vou cuidar de outras ovelhas desde que não sejam as suas, menos a sua. Então, neste caso, houve uma ideia de adversidade, houve uma ideia de oposição. Na 2, José entendeu os testes, portanto, pôde fazer as provas. Neste caso, a segunda oração está introduzida pela conjunção portanto, que introduz uma ideia de conclusão. Ele entendeu os testes, conclusão, pôde fazer as provas. Já na 3, temos você não pode desanimar, pois, afinal de contas, tudo anda muito bem. Note que o pois está antes do verbo da segunda oração, o verbo andar, introduzindo, portanto, nesta segunda oração, uma ideia de explicação. Portanto, nós vimos que na 1, a ideia é de oposição. A 2, a ideia que se faz pela conjunção, portanto, é de conclusão. E a 3, a ideia que se faz é de explicação. Então, ficou adversativa, A1, letra B. A2, conclusiva, portanto, letra D. E a 3, explicação, portanto, a letra C. B, D, C é a resposta a esta questão. Chegamos ao final do segundo DVD do curso de Língua Portuguesa. Ele continua no terceiro DVD da série. Ele está sendo oferecido pela empresa Mix Concursos, onde o nosso objetivo é a sua aprovação.